Napoleão Bonaparte assumiu o poder através de um golpe e acabou com a Revolução oficialmente em 1799, quando inicia o Consulado, a primeira fase da Era Napoleônica, que vai de 1799 a 1815. A primeira morada de Napoleão foi no Palácio de Luxemburgo, que também era sede do Diretório durante a Revolução. Em 1804, Napoleão é coroado imperador francês na Igreja de Notre-Dame e estabelece em Paris a sede de seu império. Hoje é possível visitar o Castelo de Fontenay, uma das residências imperiais favoritas de Napoleão, localizada ao norte de Paris, e que recebeu o Papa Pio VII para a coroação de Napoleão. A Revolução não foi um período favorável ao desenvolvimento da cidade de Paris. Poucos monumentos foram construídos e a população não passava de 548 mil em 1800. Muitos conventos e igrejas foram destruídos para dar lugar a loteamentos não planejados, o que reduziu os espaços verdes da cidade e aumentou a densidade no centro. Mas em 1806, Paris já havia superado as perdas da Revolução e sua população já era de 650 mil. Também nesse ano, Napoleão manda construir o Arco do Triunfo, um monumento em comemoração às suas vitórias militares. Inaugurado em 1836, o arco localizado na atual Praça Charles de Gaulle, com 50 metros de altura, tem gravado o nome de 128 batalhas e 558 generais, e é um dos monumentos mais famosos da cidade e do mundo. Napoleão morreu em Santa Helena, uma ilha localizada na costa da África, onde passou os últimos 6 anos de sua vida, confinado pelos britânicos, e foi enterrado no Hotel Nacional dos Inválidos, uma construção gigantesca que foi ordenada por Luís XIV para abrigar os inválidos de seu exército. Hoje ainda cumpre essa função, mas é também uma necrópole e sede de muitos museus, como o Museu das Armas. Após a segunda renúncia de Napoleão, Luís XVIII, irmão de Luís XVI, assume o trono francês e governa até 1824, sendo o último rei francês a morrer enquanto exercia o reinado. O rei Carlos X e ainda Luís Felipe, assim como Luís XVIII, não se preocupam muito pelo urbanismo de Paris. O proletariado trabalhador da cidade se acumulava nas ruas minúsculas das regiões centrais, o que causava sérios focos de epidemia como a cólera. Essa parcela empobrecida e negligenciada gera o clima ideal para novas revoltas, e as barricadas geram a queda de Carlos X em 1830 e Luís Felipe em 1848. Em 1848, com a Segunda República, Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, foi o primeiro presidente eleito por voto direto da França. E em 1852, através de um golpe, se tornou imperador. Foi durante o Segundo Império que Paris se transformou na cidade que conhecemos hoje. O imperador solicitou que Georges Eugène Haussmann, prefeito de Paris, de 1852 a 1870, reformasse a cidade. E o prefeito, mesmo sem nenhuma formação em arquitetura, transformou a cidade em um grande canteiro de obras por volta de 20 anos. Muitos prédios foram destruídos e pessoas retiradas. A cidade foi redesenhada e a Paris medieval, com ruas estreitas e escuras, sem nenhum tipo de saneamento, com mau cheiro e amontoados de pessoas, principalmente na região central, se transformou na Paris dos grandes boulevards, avenidas amplas que facilitam o deslocamento de um lado ao outro da cidade, ruas bem iluminadas, com prédios em cores claras e uniformes, vários espaços verdes e um dos melhores sistemas de esgoto do mundo, distribuído por toda a cidade. A Paris que conhecemos hoje. Mesmo quando deixou de ser prefeito, a reforma e ideias urbanísticas de Haussmann foram levadas para frente. Em 1871, ocorre a Comuna de Paris. Depois da derrota da França para a Prússia,
se inicia a Terceira República, que mantém o governo oficial em Versalhes, mas os operários mantêm um governo paralelo em Paris, o que se torna a primeira experiência de governo operário da história, onde os operários invadem as fábricas e a prefeitura. Em 1889 foi inaugurado o tradicional Cabaré Moulin Rouge, conhecido por ter um moinho vermelho em seu teto. Também foi nesse ano que ela, a Dama de Ferro, foi inaugurada, e hoje é um símbolo que representa não só Paris, mas toda a França. A França anunciou uma competição de design arquitetônico, e o monumento escolhido seria construído no Campo de Marte, que seria inaugurado na Exposição Universal de 1889. Para comemorar o centenário da Revolução Francesa. Gustave Eiffel, que comprou a patente do projeto da torre, venceu, e a torre foi construída para ficar apenas por 20 anos. Mas a sua utilidade como uma antena de rádio a salvou. A torre foi o monumento mais alto do mundo até 1930, quando foi destronada pelo edifício Chrysler em Nova York. A Torre Eiffel é o monumento pago mais visitado do mundo atualmente e um dos mais fotografados. A Basílica do Sacré-Cœur foi concluída em 1914 e está localizado no topo do Montmartre, ponto mais alto da cidade de Paris, símbolo do bairro Montmartre. A ideia de construir um templo dedicado ao Sagrado Coração surgiu depois da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, como um pagamento de uma promessa caso a França sobrevivesse às investidas do exército alemão. Um dos monumentos mais visitados da França, a Basílica tem o formato de uma cruz grega adornada por 4 cúpulas, incluindo a cúpula central, de 80 metros de altura. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a cidade sofreu alguns bombardeios das tropas alemãs, mas não foi invadida, ao contrário da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, Paris foi invadida, dominada e ocupada pelos nazistas como sede do comando militar alemão na França. Hitler mandou destruir a cidade para atrapalhar por um pequeno espaço de tempo os aliados de recuperarem os territórios conquistados pelos nazistas. Ainda bem que o comandante alemão desobedeceu Hitler, poupando a cidade. Em 1944, Paris é libertada graças aos aliados e à resistência liderada pelo general Charles de Gaulle. As manifestações de maio de 1968 em Paris marcaram o mundo. A década de 60 era abraçada pelo movimento hippie e pelas ideias de liberdade. Quando o então presidente Charles de Gaulle decide fazer uma reforma educacional na França de caráter ultraconservador, os estudantes da faculdade de Nanterre vão para a rua e combates entre os estudantes e os policiais acontecem. A faculdade de Sorbonne logo se junta ao movimento e em seguida alcança os trabalhadores de Paris. Mesmo com o fim das manifestações, os slogans continuaram. E os protestos mais recentes e expressivos ocorreram em 2006, com a mudança da legislação trabalhista, e em 2018, com pautas como o aumento do combustível e a perda de poder aquisitivo da população. Hoje, Paris é uma das cidades mais bonitas, visitadas e fotografadas do mundo. Sua beleza, bagagem cultural e história certamente contribuem para despertar curiosidade, amor e admiração ao redor do mundo. E o extra? Uma curiosidade é que Paris é conhecida como a Cidade-Luz, porque foi berço do iluminismo. Lembra dele dando os primeiros passos na Revolução Francesa? Ela ficou conhecida como um centro de educação, onde novas ideias nascem. Muitos associam o nome às milhares e milhares de luzes da cidade. Bom, o que não está errado, já que o fato da cidade ter sido uma das primeiras cidades europeias a adotar a iluminação pública ajudou a consolidar o nome, assim como as milhares e milhares de luzes que hoje deixam a cidade durante a noite tão bonita como durante o dia. E por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E continue acompanhando nossos conteúdos.